Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Altair Vicentainer. Bastante conhecido, atuou por muito tempo, ainda atua na rede bancária, é um homem ligado à igreja também, né? Prazer, Altair, tê-lo aqui no Nossa Gente. A recíproca é verdadeira, aos telespectadores da TV Legislativa, o meu boa tarde. Realmente eu atuo há 49 anos no banco, eu tenho 49 anos, um contrato de trabalho apenas, passei por 5 bancos já, sem sair do banco. E também realmente eu trabalho há bastante tempo, graças a Deus, da minha conversão, trabalho na igreja, trabalhei 21 anos junto com o padre João Bachmann, sempre atuando na igreja. Ele se transferiu para Indaial, mas a gente continua, inclusive hoje temos compromisso na igreja também. Pois é. Altair, o senhor é natural da onde? Eu sou natural de Taió, Santa Catarina, no Alto Vale. Nascido a 31 de dezembro de 1951. O senhor seguiu o caminho de muita gente, né? Que veio lá do Alto Vale para Blumenau. Realmente a gente tem bastante aqui da região. Se nós olharmos, por exemplo, eu trabalhei no banco na época com 80 funcionários, nós tínhamos 16 de Blumenau, os demais eram tudo imigrantes. Olha só. Aliás, Blumenau recebeu muita gente de fora. Teve uma época aí, né, dos anos 50 até os anos 90. Até porque assim a gente nasceu no interior, Taió, Salete, cidadezinhas pequenas, né, que trabalhavam na agricultura. E quando completava 18, 19, 20 anos, a gente procurava uma vida talvez melhor na cidade. Então havia aquele deslocamento, né, do interior para a cidade. Era aquela questão de trabalho, de estudo, né? Por falar em estudos, o senhor estudou lá mesmo o ensino fundamental? O fundamental eu fiz em Salete, daí já o segundo grau eu fiz aqui em Blumenau, aqui no João Widmann, e depois fiz teologia. Pois é, e o que te motivou? Foi a busca pelo trabalho? Alguém da família, um amigo veio antes aqui? Eu já tinha um irmão que veio há 2 anos antes de mim a Blumenau, hoje ele está em São Paulo. Quando eu vim para Blumenau ele ficou mais um ano, depois se deslocou a São Paulo. Trabalhou com o falecido Acácio Bernardes, o pai do ex-prefeito Napoleão Bernardes, e foi a São Paulo, se formou em Direito, 46 anos advogado em São Paulo, foi o vice-presidente da OAB de São Paulo, inclusive. E qual foi o teu primeiro emprego em Blumenau? Eu, dia 2 de fevereiro de 1970, eu comecei no Banco Industrial e Comercial do Sul. Esse banco era um banco gaúcho. Esse banco ficou mais 3 anos no mercado, daí fez a fusão, Banco Sul-Banco, Nacional do Comércio e Banco Província, todos os 3 bancos gaúchos, e criou-se o Banco Sul Brasileiro. Foi feita a fusão dos 3 e criado. Esse banco era administrado pelo Montepio, da família militar, e ele foi até dia 7 de fevereiro de 1985, quando saiu, nós estávamos saindo da ditadura militar para a nova república, e aí foi decretada a intervenção no Banco Sul Brasileiro. Aí nós tivemos, inclusive, ficou fechado por 180 dias. Nós nos organizamos funcionários, na época era 32 mil. Mantínhamos 3 mil funcionários permanentes e acampados na frente do Congresso Nacional. Eu, particularmente, fiquei durante 10 dias acampado na frente do Congresso Nacional. 3 mil funcionários, nós tínhamos os nossos líderes, cada um nós nos reuníamos à noite. E daí, no dia seguinte, cada um pegava a sua equipe, visitava gabinete por gabinete de deputado, senador. Eu visitei o gabinete na época, o Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso Nacional, o Juruna era deputado, o Agnaldo Timóteo era deputado, e a gente fazia esse trabalho, formiguinha, gabinete por gabinete, deputado e senador, para podermos criar o banco, e acabamos conseguindo criar o Banco Meridional, que veio em substituição ao Banco Sul Brasileiro, e que só deu continuidade. Esse banco era um banco federal, ele já foi criado com a condição de ser privatizado, ele foi privatizado dia 2 de dezembro de 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi vendido para o Bozano Simons, inclusive uma forma de privatização que a gente não concorda, porque o banco foi vendido dia 2 de dezembro de 97, por 270 milhões para o Bozano Simons. Exatamente durante 365 dias,
Um ano depois foi vendido para o Banco Santander por 1 bilhão e 500 milhões de reais. Olha o lucro que teve o Bozano Cimo nesse período. Eu me lembro bem da sede do Meridional, ali na Rua 15. Na Rua 15, na entrada do Colégio Santo Antônio, na época ali. Próximo ao Castelinho, na época da Melma, isso, né? na frente do Tunga, a Buda. Mas antes o Sul Brasileiro era ali também? Era ali também. Né? O Sul Banco é que era lá no edifício Mauá. Né? Embaixo, depois teve o Banco Mercantil do Brasil, que fechou, hoje é Comércio. Era lá até em 1970, 71, 72, trabalhei lá. Em 73 já começamos ali, que era o Sul Brasileiro, aí foi feita a junção das duas agências, ali era o antigo Nacional do Comércio. E ali eu trabalhei até o ano 2000. Agora, Altair, eu imagino que você fez carreira no banco com tanto tempo, né? Quase 50 anos de atividade. Exato. 49 anos. Então, dá logo para preparar a festa aí das bodas de ouro, né? A minha pretensão, pelo menos, é completar os meus 50 anos de banco. E continua firme na ativa, né? Graças a Deus. Quanto Deus me der saúde e disposição, a gente... Porque eu sempre digo assim, o homem é que nem ferro, não importa a idade, parou em ferrugem. Você tem um garoto de 40 anos, para de trabalhar e fica sem fazer nada para ver. Tem que estar na ativa. Tem que estar na ativa. O ferro é a mesma coisa, você vai manuseando, ele está sempre novo, parou, ele enferruja. Altair, eu imagino que lá no começo, né, era uma oportunidade, mas depois você foi fazendo carreira, né? Eu entrei no banco como, na época, chamava-se office boy, contínuo. Entregar correspondência de bicicleta, quando em pleno fevereiro, pleno verão de Blumenau, e onde tu tinha 90% das ruas de Blumenau não eram pavimentadas. Então você imagina como é que você voltava para o banco. E assim eu comecei, graças a Deus, quem trabalhou na colônia sabe o que é a dificuldade e o quanto custa. Então, com muito esforço, a gente foi crescendo dentro do banco, foi pavimentando o seu sucesso, até chegar à gerência, né? Que a gente, com muito esforço, a gente conseguiu chegar. E depois do Meridional? Depois do Meridional foi Bozano Simos, durante um ano só, e depois dali passamos para Santander, que continua até hoje, né? Pois é, então o senhor continuou, como é que eu vou dizer, mudaram os donos, mas... Mudou, foi-se a empresa e ficou o empregado, né? Olha só. Eu peguei uma época, inclusive, Minosso, dos bancos, e a gente, até eu conto a história, as pessoas ficam assim admiradas, porque hoje os jovens já nascem com um computador. Mas quando eu comecei no banco, até esses dias passou num programa numa TV, mostrando a máquina como é que era calculado os juros. É uma fatia, você puxava um número para cá, rodava aqui, voltava para cá, assim era calculado os juros, manual. Depois com o tempo, veio a máquina de somar manual. Aí você fazia aquela aqui, botava o número aqui e botava aqui. Depois veio a elétrica, já facilitando. Depois veio a calculadora, já de bolso, chamava Texas B12, que já melhorou bastante. Depois veio a HP, que até hoje eu acho que é uma grande máquina, essa HP para uma matemática financeira. E depois veio o computador. Os lançamentos era feito numa máquina enorme, Triunfo, digitava ali o seu depósito, o seu cheque que saía, aí puxava aqui, saltava a ficha para cima, botava, então era tudo, e você tinha cada cliente do banco, tinha uma fichinha lá com o seu saldo, os seus cheques, então você ia lá, trocava o cheque, ele anotava lá, ele diminuía do saldo na hora para o cliente. Então você imagina se você esquecesse, o caixa esquecesse de anotar um cheque, eu não diminuiria o saldo. E aí agora, o contato com o cliente era... fundamental. Não, era o tete-a-tete. Quando eu comecei, eu até diria assim que o cliente vinha ao banco. Hoje o banco vai ao cliente, né? Porque a concorrência já está invertendo de novo. A inversão, né? Porque nós chegamos a ter um período em Blumenau, 42 bancos diferentes. Hoje, se nós olharmos, nós temos Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Aí tem o Safra, mas é banco de atacado. Hoje tem... hoje está restrito, se nós olharmos só o Banco Santander, que eu estou falando do qual eu pertenço, ao quadro funcional, você tem o Banco Real, o Banco ABN, o Meridional, o Nacional do Comércio, o Sudamérica, o América do Sul,
Então, olha só, dentro de um banco. Não, não, mas espera aí, mas lá nesse tempo aí, não vamos muito longe, cada estado tinha o seu banco, quem não tinha mais. Estatal, sem cada um. Aqui nós tínhamos o BESC, né? O Banespa, que inclusive está dentro do Banerj. Né? Então, a nossa Caixa. Nossa Caixa. Hoje BESC e Nossa Caixa estão dentro do Banco do Brasil. Né? Sim. Hoje nós temos quem? Mas eu fiz a referência, só para citar o BESC, que era muito forte no Estado. Muito forte dentro do Estado. Né? Toda a economia do Estado girava dentro do banco. E o senhor fala no atendimento, né, com o cliente direto, mas enchia a sala ali de espera. Não, era um atendimento personalizado. E o grupo, né, de atendentes, funcionários do banco também era bem... Só para ter uma ideia, só o Meridional nós tínhamos 85 funcionários. Hoje a nossa maior agência, que é a agência Centro, em frente à loja Zering, o shopping da Zering, nós temos 31 e é a maior agência da nossa regional. Agora, Altair, me permita, até pelo teu grau de escolaridade, teu grau de estudo, né? Você fez carreira, chegou ao cargo de gerente, o que não é fácil para aquela época, né? E você foi um autodidata, né? Aprendeu fácil, porque lidar com números e trabalhar em banco não é... Eu sempre digo assim, a gente sempre tem que lutar por aquilo que na vida do céu só cai titica de passarinho. Na verdade é essa. Você tem que ir à luta, você tem que batalhar por aquilo que você quer. Sempre com dignidade, sempre com honestidade. Eu sempre digo assim, dizer para os meus colegas, a matéria do banco é dinheiro. E num banco, basta você desconfiar de um funcionário, você manda embora. Para você ficar 49 anos, hoje 10, 20, 30, você tem que ser muito firme e muito ter a sua honestidade, a sua integridade tem que ser muito forte. Além da capacidade, além da conhecimento na área. Além da capacidade. Porque muitos dizem, você tem uma virtude, você é uma pessoa honesta. Eu digo não. Honestidade é uma obrigação. Isso não é virtude, isso é obrigação. Eu imagino, né, aquele contato com o cliente, a famosa caderneta de poupança, né? Toda anotada, né? Eu me lembro que a gente levava a caderneta e fazia as anotações ali das aplicações, né? Isso, por incrível que pareça, tem velhinhas ainda que hoje tem ainda caderneta. Ainda tem esse hábito? Ainda tem o hábito de anotar, ainda tem. Leva lá, mas dá para anotar aqui para mim. E a gente não fala de grandes valores, até porque poupança sempre é uma coisinha Eu até diria assim, Minúcio, hoje, só para o Banco Santander está voltando, porque quando alguns estão fazendo agência digital, o Santander está voltando para um atendimento personalizado, porque nós chegamos à seguinte conclusão, nós, a diretoria do banco, que as pessoas com acima de 60 anos, ela tem uma dificuldade um pouquinho maior com a computação, com o digital. Então, tem mais dificuldade. E essas pessoas são pessoas que já estão com a sua vida estabilizada, com a parte financeira tranquila, que tem a sua boa reserva. Então, o banco está direcionando muito o seu atendimento, a sua atenção para essas pessoas. Eu falava da caderneta de poupança, porque é uma aplicação popular, e que aquela renda mínima que o contribuinte, né, o cliente vai lá, vai guardando o dinheirinho, é coisa pequena, mas que dava um trabalho, né, e era aquele contato direto. Exatamente, o atendimento personalizado. Porque, até voltando um pouquinho sobre isso, eu diria assim, por que, por exemplo, o padre João Bachmann, em Blumenau, ele continua sendo uma figura ímpar? Porque logo que ele começou em Joinville, depois com 2 anos de sacerdócio, ele veio aqui para o Santuário Nossa Senhora Aparecida, e ele, pelo mínimo meia hora, 1 hora antes da missa, ele continua até hoje na frente da igreja, recebendo as pessoas e mantendo o contato. E hoje nós temos uma dificuldade, às vezes, de emprestar o nosso ouvido e dar atenção às pessoas. E isso é fundamental. Por isso que ele conseguiu. A muitos ficam, mas pô, o Padre João... Não, é que ele dá atenção, ele fica... E isso também me fez refletir, também me fez começar a mudar o meu sistema de vida e prestar mais atenção e dar mais atenção ao ser humano. Altair Vicenteiner é o nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente. Fique ligado, porque logo depois do intervalo, que é breve, nós estaremos de volta na sequência do programa.
Até já. Todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. Fique ligado na TV Legislativa, agora com programas inéditos todo dia à 13h e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o Altair Vicenteiner, que trabalha bancário há quase 50 anos e é um homem ligado também à religião, um homem de fé, para resumir. Bom, isso veio de berço, né? Eu sempre digo assim, às vezes a gente tem que dar uma cabeçada na vida para acordar. E o que é que eu diria, a minha vida espiritual, ela começou, a minha conversão começou há 20 e poucos anos. Mas, na verdade, eu tenho na minha família, né, na família do meu pai, hoje uma santa, a primeira santa brasileira, que é irmã do meu avô, a Santa Paulina, que o nome de batismo dela é Amabile Lúcia Vicenteiner, né, e eu sou Altair Vicenteiner. E ela de Nova Trento, e eu agora em março, está fazendo 10 anos que eu e a minha esposa, ou um sábado ou um domingo por mês estamos na Santa Paulina, ou de ministro, alguma coisa a gente está lá ajudando, fazendo com as irmãzinhas. Quando eu falei que a sua fé vem de berço, eu associei a sua fala no começo do programa que o senhor falava que a sua mãe era muito rezar o texto, né? A minha mãe, hoje, a gente com o tempo, a gente vai aprendendo dentro da nossa caminhada de fé. Na época eles chamavam de benzedeira, que ela fazia a benção de arca caída, benção de sinusite, benção disso, diversos tipos de benção. E hoje, com o tempo, a gente vai aprendendo, quando eu fiz teologia também, a gente vai aprendendo que, na verdade, é o dom da cura. Deus nos deu vários dons. Uns tem um dom, pessoas do Ministério de Música na igreja cantam muito bem. Cada um tem o seu dom. E ela tinha o dom da cura, né? Que muitas vezes a gente não dá atenção e pensa... O próprio Padre João, que é considerado aqui em Blumenau como um ícone da Igreja Católica, ele tinha aqui a minha vizinha, ele vinha se benzer da febre no estômago com frequência quando ele tinha, porque aquela mulher era uma santa e benzia, e curava ele. E dá resultado. E dá o resultado. Né? Agora, o que significa, né, na família, especialmente o senhor que é sobrinho neto da Santa Paulina, qual é o significado, o peso disso? Eu diria hoje, talvez um dos que estão vivos ainda, um dos mais próximos dela, né? Que o último, tio Ricardo, que faleceu, que era sobrinho, né? Hoje só tem sobrinho neto para baixo da família, né? A gente se sente até envaidecido, mas sempre olhando para a vida que ela levou para ser o exemplo de vida, porque na verdade o santo, muitos dizem que nós católicos adoramos o santo, não. Nós veneramos Maria, nossa mãe, veneramos ela, e é o exemplo, o santo na Igreja Católica, mas é o exemplo de vida que ele nos deu. Se nós pegarmos a vida de Santa Paulina, desde os 15 anos, o que é que ela levou, acolhendo, cuidando de pessoas cancerosas, é muito importante. Então, a humildade que ela teve, tudo que ela passou na vida. Então, para mim, além de tudo, é o exemplo de vida que ela levou. Altair, nós fechamos aqui o primeiro bloco falando da atenção ao próximo. Agora, pensa uma situação dessa com as pessoas doentes, né? E naquela condição de cuidar. Exatamente. Né? Isso não é para qualquer um. Hoje, nós com a medicina muito avançada, naquele tempo, olha, há 100 anos atrás... mas ela cuidou de pacientes lá que eram desenganados dos médicos, exatamente, né? Então, ela mesmo, se nós olharmos a relíquia dela, é um osso do braço que ela tem ali na Santa Paulina. Pois é, e é interessante porque ela nasceu na Itália, né? Em Trento, na Itália, em 1875. E viveu aqui na nossa região. Em dezembro. E veio para os imigrantes italianos, na verdade não era Nova Trento, né? Pertencia a Tijucas, e ali fundaram o grupo que veio como Nova Trento.
em homenagem ao Trento da Itália. Né? Quem era mais próximo era teu avô, né? O meu avô era o irmão caçula da Santa Paulina, pai do meu pai. Então, o seu pai certamente conheceu, teve contato, né, com ela, e o senhor ouviu do seu pai, dos familiares mais velhos, relatos da Santa Paulina? Sim, o meu pai... Amabile, né? Amabile. Meu pai, quando ela morreu, ele tinha 18 anos. Ele relembra bastante, ele relembrava, né, que hoje também já faz 16 anos. Mas ele te contou em vida? Né, contou em vida, contou toda a história, todas as dificuldades que passaram, né, porque hoje nós temos tudo de estrada pavimentadas, hoje nós temos automóvel para nos deslocar, enquanto naquele tempo era carro de boi. Né? Pois é, naquele tempo que você veio lá do Alto Vale de Taió, Salete para Blumenau, que ano foi mesmo? Em 1970, 2 de janeiro de 1970. Hoje é a BR-470. Na época tinha pavimentação, não? Pedaços sim, pedaços não. Estava semelhante à nossa duplicação da 470 de hoje, né? E o trem? Tens lembrança do trem? Eu lembro, eu quando vim para Blumenau, eu morei muito de solteiro, morei 5 anos ali do lado da Churrascaria São Paulo, do lado da estação de trem. Então, o que me acordava todo dia de manhã era o trem. Chegasse a fazer algum passeio, ir para casa lá do Alto Vale, voltar de trem? Não, porque eu ia só até, o trem ia até Rio do Sul e o horário não batia, não conseguia fazer esse trajeto, não. Olha só. Tinha o trem entre a Liturina, que era mais de passeio, o trem era mais de carga na época. Ô, Altair, o senhor veio para Blumenau já um moço, um homem, né? 18 anos. 18 anos. Pegou na enxada por muito tempo antes disso? Eu tenho sinais, inclusive, da roça, porque, na verdade, nós somos uma família pequena, apenas 16 irmãos, né? Quantos? 16 irmãos, 8 homens e 8 mulheres. E a gente, com 7 anos, de manhã para a escola, de tarde, trabalhar na roça. Eu tenho marcas, isso aqui, com 5 anos de idade, eu cortei na máquina de cortar trato para a criação. Esta aqui, essa cicatriz aqui, eu cortei com nós tirando taboa no banhado. Para quem não conhece, aqui eu sei que em Gaspar tem. Então, tirando taboa para fazer travesseiros e coisas assim. Até essa aqui foi engraçada, minha mãe estava grávida, eu não sabia, era pequeno. E eu cortei e coloquei a minha mão aqui e gritei para minha irmã. Eu me cortei, mas como sangrava muito, eu apertava aqui para não sair o sangue, ver se estancava. Ela saiu correndo. E gritou, mãe, o Altair cortou a barriga. E a minha mãe vinha com a enxadinha nas costas para a roça. Aí ela olhou, aquilo era só sangue. Olhou, a pessoa foi. Aí ela desmaiou. Olha. Eu me emociono ainda hoje. A senhora é bastante emotiva, né? Mas quando se fala da família, né? se traz para a realidade bons momentos. Né? Foi um negócio... E isso também são provas de que o senhor trabalhou na roça, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Né? Era a realidade de muita gente na época. Né? Na época era assim. Por isso que as famílias eram enormes, né? Porque tu tinha que ir na roça ajudar o pai e a mãe, não tinha como. Pois é, a criancinha lá dentro de uma caixinha, debaixo de uma árvore lá, e o pessoal pegando na enxada, no batente. O senhor se lembra de como é que era o almoço, a janta, o encontro de família? Eu diria, por exemplo, essa mesa aqui é pequena para a nossa família, né? Era, como diz, aquela da escadinha, porque tinha, todo ano era um filho. Aquela escadinha ao redor, aqui rodava, era fora os parentes que vinham, os amigos e coisas assim. Então era 15, 20 pessoas ao redor da mesa, a família de italiano, imagina, né? Família de italiano um pouco barulhenta. Então, mas é muito bom recordar, ter essa... E na mesa grande a polenta. A polenta cortada ainda com... O fio. Com a linha. E quando faziam desaforo, a mãe dizia, te chapo, te fio da polenta. Não era assim? Exatamente. Então, olha que interessante, né? Traduzindo, né? Aquele que fazia um desaforo, aprontava, né? Quando chegava a hora de cortar a polenta, era a hora de acertar com o pai e com a mãe. Acertar as contas. Mas que interessante. E claro, tinha bom vinho também, né? Também. Feito em casa? Vinho, inclusive de laranja também. Vinho de laranja. Olha só. E por incrível que pareça, o vinho de laranja ele tem um teor alcoólico muito superior ao vinho de uva. Mas era uma delícia. Mas também para derrubar era doce. Imagina se era mais forte, né? Pegava mais ligeiro.
É que nem a graspa, né? A graspa da casca da uva, né? Que daí fica um teor alcoólico de quase 40, É. né? Forte. Bem, o senhor nessa caminhada aqui em Blumenau deve ter feito muitos amigos, né? Graças a Deus, assim, ó, eu sempre digo assim, desde a minha caminhada, se eu puder fazer o bem, eu faço, mas o mal não. O mal. E hoje, se eu ver alguma coisa errada, até por incrível que pareça, hoje caminhando na rua 15, tinha uma sacola vazia de plástico, fui lá, juntei, botei no lixo, porque assim, ó, é o meu meio ambiente. Não é a minha função, não. De cidadão eu devo fazer isso. As pessoas têm que fazer. E se puder fazer o bem, faça. Se não puder, o mal, não faça para ninguém. Eu falei da possibilidade de se fazer muitos amigos, até pela profissão, né? Lidar com o público, a possibilidade de ter muitos amigos é natural do trabalho também, exatamente. Né? Agora, e na igreja? O que o senhor faz lá? A igreja, assim, ó, eu e a minha esposa já trabalhamos durante 6 anos aqui com o Padre João Bachmann como presidente da igreja, como da diretoria. Aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova. Aqui, inclusive, aqui tem uma capela, 300 metros aqui, a Capela São João Batista. Nós chegamos com o Padre João aqui a criar a cozinha comunitária Pequeno Rebanho, que hoje ele tem lá na Almirante Barroso, né? A cozinha Bom Pastor para adulto, mas aqui tinha para criança. Na época, muito desemprego, que daqui a pouco vai acontecer de novo, e nós chegamos a fazer aqui. E pela assim, inspiração da minha esposa, ela teve um sonho e nós criamos, com o Padre João aqui, a fábrica de fraldas para a geriátrica para doar para as pessoas carentes. Foi ela que teve essa inspiração, nós tivemos uma reunião com ele, aí compramos uma máquina pequena, a demanda era muito grande, vendemos e compramos uma maior elétrica, mas também tornou-se pequena, e acabamos comprando uma bem maior aqui para Santuário Nossa Senhora Aparecida, e tinha equipes que faziam essas fraldas, e para minha surpresa, nunca pensei que tinha tanta gente em Blumenau que necessitava disso. Depois o Padre João fez a mesma coisa na Catedral, que está funcionando ainda hoje, e realmente porque, como diz o Padre João, a igreja sem caridade é morta, né? E o senhor chegou ou é ministro ainda da igreja? Eu ainda sou ministro, desde o ano 2000, né, que eu sou ministro na igreja. Um auxiliar direto do padre. Né? A gente, por exemplo, se vocês forem uma missa da Desatadora do Nó, a gente está lá trabalhando. Fora disso, nós temos uma escala, por exemplo, domingo agora eu vou estar às 9 horas da manhã, trabalhando de missa. Quinta-feira, toda quinta-feira eu estou trabalhando de ministro. Às vezes domingo à tarde, às vezes domingo à noite, às vezes sábado de meio-dia, sábado à tarde. Então, conforme a gente distribui lá para os ministros. E fomos também catequistas. Eu e a minha esposa demos catequese durante 6 anos aqui na Capela São João. Para jovens, nós trazíamos jovens aqui, fazíamos a catequese aqui, fazíamos a catequese com os pais, preparávamos sempre 2 alunos catequizando nosso, para eles dar catequese, para eles se sentirem valorizados. Então foi maravilhoso esse período. Experiência de vida bacana, né? Altair, como é que chama a sua esposa? Ivete. A Ivete é de Blumenau? A Ivete é natural de Presidente Getúlio. Também nos encontramos em Blumenau. Começamos a namorar, ela tinha 16 anos e casamos quando ela fez 19 anos. 19 de abril, inclusive, completamos 44 anos de casado. Daqui a pouquinho também bodas de ouro, não só no trabalho, no casamento também. Filhos? Eu tenho um casal de filhos e a minha filha é mais velha, ela é 5 anos mais velha do que o meu filho, ela tem um casal de netos também e a menina também, a minha netinha, é 5 anos mais velha que o meu netinho. Por sinal, os dois estão na escola de música, aprendendo música, estudo no Barão do Rio Branco, mas gostam de música. Segunda-feira, o meu genro estava de aniversário, os dois, ele tem 9 anos, esperaram o pai na porta do quarto acordar para tocar os parabéns para ele. Olha que bacana. Dá para resumir, então, que além do trabalho, o senhor é um homem de igreja, ligado, né, às ações da igreja, e tem esse viés social também, né?
E assim, só voltando um pouquinho da família, eu sempre digo assim, a família é o esteio da sociedade. A gente, qualquer dificuldade, coisa assim, é na família que você encontra todo o apoio, é na família que você tem aquilo que Jesus diz na Bíblia, né? Que suportai-vos uns aos outros. Muitos entendem que esse suportar, eu te suportar, não, é eu ter o seu suporte, como esse pé da cadeira suporta o meu peso, assim eu tenho que ser. O suportável é eu dar suporte à pessoa que está necessitada. E Deus já me deu, além desse lado todo, já me deu a oportunidade de eu e a minha esposa fazermos 3 vezes toda a caminhada em Jerusalém, em Israel, seguir os passos de Jesus por 3 ocasiões. Conheceram a Terra Santa. Conhecemos a Terra Santa, passo a passo, desde da Basílica da Anunciação, onde o anjo Gabriel anunciou a Maria, até terminar no Santo Sepulcro, onde foi depositado o corpo de Jesus. E qual é a sensação de estar lá? O sentimento? Tem momentos que, eu diria assim, quem for, não vá para fazer passeio, vá pelo lado espiritual para você ter um conhecimento. Você não volta nunca mais igual. Porque tem momentos que você, por exemplo, se um dia vocês tiverem a oportunidade, se Deus contemplar vocês aí, nunca esqueçam, na Via Sacra, que lá chama-se Via Dolorosa, que por onde Jesus passou com a cruz subindo para o Monte Calvário, hoje, claro, é uma ruazinha estreita, e cheios de comércio de um lado do outro, mas quando chegaram na 5ª estação, ao lado esquerdo, você está subindo, tem uma pedra que onde Jesus estava com a cruz aqui, ele se apoiou na pedra e colocou a mão esquerda na pedra. A mão esquerda de Jesus afundou tanto assim na pedra como fosse uma massa de pão, está lá hoje. Embora que Israel, 83% da religião judaica, do judaísmo, que diz que Jesus foi apenas um profeta, mas eles dizem, não, essa ali é a mão de Jesus. Jamais uma mão humana afundaria ao se apoiar na pedra. E você coloca a sua mão lá, parece que ele te segura na mão. São os mistérios da fé. Altair, te agradeço, hein? Muito obrigado. A recíproca verdadeira, sejam bem-vindos, né? E sempre estou à disposição. Altair Vicenteiner foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui na programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.